E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Físico para mais um vídeo. E hoje eu tenho uma companhia especial aqui comigo. Olhem só isso aqui. Esse cachorrinho gostoso. Ele vai me ajudar no episódio da série de Machine Learning de hoje. Olha pra câmera, Pipo. Oh meu Deus, que carinho de bicho. Então esse bicho vai estar aqui com a gente fazendo companhia. Hoje o episódio vai ser bem curto, né? O episódio de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a normalização. A normalização é porque quando você está trabalhando com dados que têm grandezas muito diferentes uma da outra, isso pode gerar problemas no seu modelo. Eu vou dar um exemplo, eu vou abrir a base de dados que a gente está usando e demonstrar esse tipo de situação acontecendo. Enquanto isso, vou deixar o Pico aqui comigo, o Pico vai descansar um pouquinho e vamos abrir aqui a base de dados. Como vocês podem ver aí a base de dados, eu vou aumentar um pouquinho de tamanho, que deve estar um pouco difícil de ver aí. Pronto, dei uma aumentadinha de tamanho. Observa o seguinte, você tem as colunas de nome, tem uma coluna aqui que se chama GRE Score. Ela tem valores como 337, 324, 316, 322 e por aí vai. Só que ao mesmo tempo, a gente tem outras colunas que os valores são muito menores. Por exemplo, essa coluna aqui tem 4,5, 4, 3. Então o que acontece? No seu modelo, se você coloca alguns valores muito elevados junto com outros valores muito pequenos, isso acaba causando problemas, pois a coluna que tem valores menores acaba tendo mais peso, acaba influenciando mais no cálculo do seu modelo. Então, no fim das contas, o GRE Score, essa coluna vai ter muito mais peso no resultado final do que a coluna, por exemplo, University Rating. O ideal é você trabalhar com valores que tenham o mesmo peso, o mesmo módulo, normalizados, entre 0 e 1, por exemplo. Isso é bem simples de fazer com a Scikit-Learn, e isso é importante quando você quer que todas as colunas tenham o mesmo peso, influenciem na mesma quantidade no resultado final do seu modelo. Pois, afinal de contas, se o GRE Score tiver o mesmo peso que o TOEFL Score, University Rating, SOP, LOR, melhor. Normalmente a gente quer que as colunas tenham o mesmo peso, ou pelo menos a gente quer ter controle sobre a importância que cada coluna vai ter. E a ideia desse vídeo de hoje é eu mostrar para vocês como que eu faço para todas as colunas terem o mesmo peso, terem o mesmo valor, aplicando um método de normalização nos seus dados. Teve até gente comentando no vídeo do episódio 2 pedindo que eu explicasse a normalização. Acabou que foi uma coincidência, pois eu realmente pretendia explicar a normalização. E assim que eu explicar a normalização, a gente vai ter terminado as principais etapas que normalmente a gente precisa de aplicação de pré-processamento. Em geral, o pré-processamento é só isso: rotulação, preencher dados que estão faltando, separar em teste e treino. Normalmente são as coisas que a gente acaba precisando fazer em praticamente todos os cálculos de modelo de Machine Learning. Então vamos lá. Vamos fazer aqui no nosso código. Então vamos fazer o print aqui. Computando normalização. Então a gente vai chamar a sklearn preprocessing, importando o standard scaler, que seria o escalonador ou o normalizador padrão que a gente tem aí na sklearn. A gente vai calcular, a gente vai computar a normalização dos dados em X. Em Y não faz muito sentido, porque normalmente em Y já está normalizado. São valores binários como 0, 1. Então não faz muito sentido a gente normalizar o Y, mas faz todo sentido a gente normalizar o X. Então a gente vai ter que criar um objeto aí chamado... A gente vai chamar o construtor, melhor dizendo, de standard scaler.
e o ScaleX ali já é o meu objeto normalizador de dados. E eu vou pegar um outro xstring, um xstring já normalizado. Para eu normalizar, eu chamo o objeto ScaleX e chamo FitTransform. O FitTransform, igual eu expliquei alguns vídeos para trás, ele computa os parâmetros que você precisa do seu conjunto de dados, coisas como média, variância, e o transform aplica essa informação nos dados. No caso aí, o transform é ele que vai pegar os valores originais e tornar eles valores normalizados entre 0 e 1. Então é na etapa transform que é feito esse cálculo. O fit foi necessário, pois a gente precisa calcular a média, a gente tem que saber qual é o valor máximo, qual é o valor mínimo, para aí os valores ficarem normalizados. E no xtest a gente também vai aplicar, né? E a gente vai aplicar a mesma coisa. A gente vai chamar ScaleX FitTransform. Ah, eu esqueci de uma coisa. Aqui eu tenho que passar os dados, tá? Aqui eu também tenho que passar os dados. xtest. Depois disso, para a gente só ver se isso está funcionando certo, vamos printar o xstring. Vamos ver como que ficaram os dados. Vamos rodar aqui um exemplo, preenchendo os dados, está aplicando cada etapa aí de pré-processamento que a gente utiliza. Bom, calculou. Tem alguns valores aí que estão superando 1, mas isso às vezes acontece, tá? Mas assim, o mais importante é que, se vocês observarem, todos os valores estão variando entre 0 e menos 1, 0 e 1. O que já remove o peso de um valor, por exemplo, 300, 500, enquanto outra coluna tem valores tipo 1, 2, 3. Então aqui a gente já tem os nossos dados normalizados, bonitinhos, para a gente aplicar métodos. E a gente vai aplicar métodos já no próximo vídeo. Só tem um detalhe, ele fica dando esse warning. Eu tentei ao máximo remover esse warning, eu não consegui. Eu não sei se é alguma coisa que eu apliquei errado no modelo. Se vocês até souberem como que eu resolvo esse problema do warning, põe aí nos comentários que eu atualizo esse vídeo, até regravo se for o caso, para mostrar essa parte aí. Mas o mais importante é que a gente conseguiu aplicar os dados e eles estão fazendo sentido, né? São valores entre 0 e 1 aí aproximadamente. Vamos só botar o OK aqui para fechar, né? Só para indicar que calculou. E beleza. É basicamente isso, tá certo? É um vídeo mais curto porque eu até pensei de mostrar o pré-processamento e já calcular algum modelo, mas eu achei que isso ia ficar meio estranho. Então eu vou deixar para nesse vídeo falar dessa última etapa, que é a etapa de normalização, e já a partir do vídeo 4 vamos aplicar modelos aí, provavelmente regressão, e vamos avançando até chegar em Deep Learning, tá certo? É basicamente isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, e eu espero vocês na próxima. Falou!